740 São Paulo, estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da Rádio Trianon, através do Instagram, @programa Gente que Fala, também pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. O nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 3289-3580, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado Vitor Sapienza. Boa noite, Zé. Boa tarde. Desculpa. Está no Palmeiras? Eu estava pensando no Palmeiras. É uma satisfação ver você e meu grande amigo Marlene, meu Guerra. E estamos aqui. Eu vi a pauta aqui, me assustei um pouco com a pauta que você vai propor. Vereador Gilberto Natalini, prazer tê-lo aqui, Natalini. Prazer é meu, Zancopé, obrigado pelo convite. Sempre deputado Vitor Sapienza, Haroldo Guerra, meu vizinho lá de Santo Amaro, um prazer. O Vitor está encantado pela gravata verde que o vereador Natalini está usando. É por coisa do Partido Verde, o pessoal me doa a gravata verde. Está no sobrenome, um sobrenome italiano pesado desse jeito. Não pode deixar de ser palmeirense, é verdade. Mas é corintiano. Mas sou corintiano, infelizmente, traí a pátria. Jornalista Haroldo Guerra, prazer tê-lo aqui. Boa tarde a todos, amigos. É um prazer estar aqui. E hoje com duas pessoas notáveis aqui. É um prazer muito grande estar com essa mesa aqui hoje, hein? Olha, o Vitor Sapienza está pedindo que a gente inicie por este assunto. O presidente Jair Bolsonaro, né, formalizou a dispensa de vistos para turistas da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União e entra em vigor dia 17 de junho. Se você vai acompanhar os jogos do Palmeiras, você não precisa de visto. Sabe o que acontece? Você está me provocando. Maldade da minha parte. Mas você está me provocando. Eu entendo o seguinte, que quando a gente vai para uma situação nova, a gente tem que ter um senso crítico do que vai acontecer. Então eu sei que se eu for falar isso aqui, pode acontecer isso, se eu for falar aquilo, pode acontecer outra coisa. Eu tenho um temor cada vez que o nosso presidente abre a boca, o que gera de confusões. Mas, Vitor, ele tem quantos dias? 70 dias de mandato? E estão 50 de problemas. Ele atropela de tal forma, inclusive o Olavo Carvalho, né? Que é o guru dele, eu ganhei uns 3 anos ou 4 anos atrás. O Carvalho é um brasileiro que mora lá no Estados Unidos. Eu sei, mas eu ganhei um livro do Olavo, com uma dedicatória de um amigo. O livro tinha 300 páginas, eu consegui ler até 60 páginas. Porque as conclusões, a pior coisa que tem, a gente que durante a fase política criticou o radicalismo do PT, é o radicalismo de direita, porque o radicalismo de direita, ainda o PT você espreme, assim, você vê que tem um intuito social, que eles buscam alguma coisa de forma diferente. Agora, o radicalismo de direita é nojento, e o Olavo de Carvalho, para mim, me dá nojo, e com toda a sinceridade, não posso admitir que um pessoal inteligente, como existem algumas pessoas que o cercam, sigam a doutrina dele. Então, cada vez que eu vejo, eu ouço o nosso presidente adotar linhas desse tipo, e agora há pouco na conversa, o Aline me disse um negócio que me sensibilizou. Será que ele está propondo criar mais um Estado americano e com o nome Brasil? Porque não dá para o cara ser tão submisso, chamar o cara... E ainda se o cara fosse um Kennedy, ou fosse um Obama, de um cara que a gente tinha postura, um cara que só faz confusão também nos Estados Unidos. Então isso me apavora. Eu gostaria de parar um pouco por aqui, porque senão eu vou acabar falando mais coisas e vou acabar me comprometendo. Gilberto Natalini, vereador Gilberto Natalini. Bom, eu queria dizer o seguinte, na eleição passada, eu fui obrigado a não votar em ninguém no segundo turno. Ficou entre o presidente que elegeu, o Bolsonaro, e o Haddad do PT. Nenhum dos dois satisfaz a minha visão de mundo, pelos motivos que a gente conhece, né? O PT, por toda a confusão que ele criou na questão moral da política, né? Jogou a política,
na verdade, montou uma situação absurda do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. O PT montou nos governos dele. E o presidente Bolsonaro fez um elogio público e disse que o ídolo dele foi um homem de exército que me torturou muito em 1972, me deixou surdo dos ouvidos com choque elétrico, que era o coronel Ustra. Então, eu não pude votar nem dali nem daqui, porque eu não ia votar. Bom, daí o Bolsonaro, mas eu sou brasileiro, como nós todos aqui, torço pelo Brasil. Torço pelo Brasil, eu torço para o país sair dessa encrenca, desse fundo de poço. Torço pelo Brasil, jamais vou jogar contra o governo, só para jogar contra o governo. Agora, o que aconteceu? Tomou posse. É uma pior que a outra. O presidente e os 3 porquinhos dele, os 3 filhinhos, só confusão no país, estão misturando família com o governo. Agora o vereador do Rio está sentado em Brasília, numa sala do Palácio do Planalto, despachando. Ele é vereador do Rio, ele é filho do presidente, mas vereador do Rio, está na foto de jornal de hoje, despachando em Brasília. Com que autoridade? Não é porque ser filho do presidente. Qualquer outro presidente tivesse um filho que fosse fazer isso lá, o mundo caía. Nessa questão aqui dos Estados Unidos, eu brinquei com o deputado Vitor Sapiência, dizendo o seguinte: talvez a gente vá ver os americanos ter o 51º estado, que vai ser o Brasil anexado. Se continuar andando como o Bolsonaro está fazendo, com o governo, com o Trump, não é nem com os americanos, porque ele foi lá, inclusive, cometeu um erro gravíssimo. Ele elegeu o Trump. Né? Amanhã o Trump perde a eleição, por tudo lá, ele deveria falar do país, né? E não daquele presidente que está ali. Então, eu acho que é uma temeridade na política externa do Brasil, é temerária. Eu também não contra aquela política ideológica dirigida do PT, só para um lado. O Brasil tem características de ser um país amplo na sua política externa. Nós sempre fomos mediadores, conciliadores. Não dá para assumir uma coisa aqui, né, e em detrimento de outro. E o que o presidente está fazendo na política externa, para mim, é uma temeridade. Eu não quero ser o 51º Estado americano. Eu quero que o Brasil tenha... Eu vou completar antes de passar... Natalini, antes de passar a palavra para o Guerra, eu acho que está havendo uma falta de assessoria. Estão deixando eles sem um milico ao lado do lado. Porque eu tenho que ficar alguém que tem que... Sapienza, que é isso? Não, milico do lado do presidente? Normalmente, eu me lembro do meu filho, eu tenho 5 filhos, um deles, ele veio numa reunião e falei para ele o seguinte: olha, quando você estiver falando bobagem, o papai vai pisar na ponta do pé, você mudar o discurso. Eu comecei a pisar na ponta do pé, não me mudava. Quando eu olhei, eu estava pisando no pé da pessoa errada. Então, dentro desse quadro, eu acho que deve estar acontecendo a mesma coisa. Mas, na verdade, eu acho, Sapienza e Natalina, é o seguinte: o Brasil que o Bolsonaro pegou era zero, acabou. Os caras, o pessoal do PT, como o Natalina próprio disse, era um terror, acabaram com tudo aqui nesse país. Ele está tentando atirar para tudo quanto é lado. Não estou aqui para defender ninguém. Eu votei nele, porque eu totalmente sou radical contra o partido do PT. O Natalino sabe, né, nós conversamos alguma vez na época da campanha com isso, né? E eu acho que é o seguinte: tem que tentar fazer alguma coisa, só que ele está mal assessorado. Ele está achando que ele está na campanha para ficar mandando Twitter, mandando aquelas coisinhas lá. Ele tem que começar a administrar, tem que começar a mostrar porque ele foi para lá. E tem que isolar o filho dele. São os 3 partidos. Só se mandar para a Disneylândia. Mas tem que mandar para qualquer lugar, não deixar interferir no mandato do pai, né, Zé Compé? Porque fica difícil trabalhar com um país acabado do jeito que ele pegou, difícil, que infelizmente a população está totalmente como esperança em cima dele, mas as atitudes dele nesses 70 dias de governo, infelizmente os filhos estão atrapalhando, é uma coisinha aqui, ele fica no Twitter, tem que trabalhar, vamos fazer acontecer o negócio. Vai nos Estados Unidos, procura fazer parcerias, não só com uma pessoa, não só com o presidente, vai tentar outras coisas. Não fica elogiando, que nem meu amigo Natalina falou, lambendo botas. Vamos trabalhar, vamos para outro lugar. Aí o Paulo Guedes foi num jantar domingo, falou mal da China, ontem já se retratou, porque não pode, nós temos que tentar trazer as empresas e ter emprego nesse país, que a geração está precisando de emprego, nós estamos conseguindo ficar numa situação difícil de emprego aqui no Brasil. Fazer uma pergunta que pode parecer um absurdo, mas me foi feita essa pergunta quando eu vinha para cá. Qual é o problema de dispensar o visto para os
aqueles que vêm para cá? Tem que ser, no mínimo, recíproco, no mínimo. É isso. questão de soberania. Dispensa quem vem para cá e você, se for para os Estados Unidos, é dispensado. É uma troca de soberania. Agora, dispensar de lá para cá e se você for para os Estados Unidos e ficar naquela fila no consulado 3 anos para pegar um visto, é muito humilhante para nós, é muito humilhante. Isso é humilhação pura, submissão. Eu não entendo. Fazendo a pergunta, como disse, pode parecer um absurdo, mas precisa ser esclarecido o máximo. O que o Natalini colocou, eu acho que ainda cabe alguma outra... Olha, eu tenho um depoimento que aconteceu com meu irmão. Você sabe que meu pessoal é no sul da Itália. A gente tem cidadania italiana também. E meu irmão foi para os Estados Unidos com os amigos e ele quis dar uma de bom. Ele pegou e mostrou a cidadania italiana. E saiu da fila, né? Que é o europeu. Ele ficou 1h30 lá dentro, depois estava fazendo pesquisa com o sobrenome da máfia. Se tinha uns anos, não sabia que era mafioso. E os caras até igual. Ele falou aí, quando eu vou mostrar de brasileiro, não mostro mais de italiano. Não. Tem uns aqui para entrar lá também é difícil. Então, dentro desse quadro, não tem lógica o que ele fez. Não tem um tostão de lógica. Um tostão. Isso aí é próprio de demagogo, que não tem o que fazer. Ele achou que vai aumentar o turismo no país. Para furar. Ele tentou, acho que ele jogou verde para colher na frente. Ele não vai colher com esses caras. Não vai colher com o Trump. Deixa de graça, não vai. É para furar, não tem jeito. Mas nem com a Austrália, Canadá, Japão, nada. Eles exigem visto da gente. Se eles toparem quebrar o visto nosso, A reciprocidade. É lógico, é o mínimo. Um país soberano. Nós não estamos. A gente está numa situação difícil, mas nós temos nosso orgulho próprio, nossa soberania, nosso patriotismo. Me admira muito na rede social o pessoal falar que é patriota. Houve uma crítica a essa submissão americana, um monte de internautas lá colocou assim: seria maravilhoso ser anexado aos Estados Unidos. Que patriota, que brasileiro. Isso é uma turma de doido, onde não tem juízo, Zancopé. Nós estamos num momento onde as buchas da loucura estão soltas. E nesse caso particular, é assim que eu vejo. Gilberto Natalini, vereador em São Paulo. A Prefeitura de São Paulo anunciou que a vencedora da concessão do Ibirapuera e de 5 parques municipais durante 5 anos foi a Construcap. E ela aparece na Lava Jato. Não é bom para nós acontecer isso, né? Essa questão da concessão, houve um protagonismo aí, porque eu atrapalhei um pouco a forma como a prefeitura estava fazendo a concessão. Eu não sou contra a concessão, nunca fui contra. Você não atrapalhou, você simplesmente exigiu o que devia ser exigido. Pois é, eu não sou contra a concessão, tanto é que eu pus na lei das concessões de parque uma frasezinha para dar trava na concessão, que pode haver concessão sem que a concessão prejudique os serviços ambientais prestados pelo parque. Porque o cara vai querer ir lá, se não tiver trava, transformar o parque num clube. Cimentar tudo, abrir um não sei o quê, entendeu? Não dá. O Parque do Ibirapuera, o Parque de São Paulo, são patrimônios ambientais da cidade. Então eu pus essa trava. Aí o prefeito pegou, mandou a concessão, marcou o dia de abrir os envelopes, sem dizer para o concessionário que ia ganhar o que ele podia e o que ele não podia fazer no parque, deputado. Ele fez isso. O cara que ia ganhar, ele podia fazer o que quiser. Não tinha. O senhor já viu entregar uma concessão, o senhor vai fazer isso, fazer aquilo, vai fazer, pode isso, não pode. Aí eu fui na justiça, o promotor também foi. Nós somos, cada um coincidiu. E a juíza chamou a gente e falou: olha, eu vou dar a liminar para vocês, a não ser que a prefeitura assine aqui um acordo e que nós topamos o acordo, porque a gente não quer atrapalhar, a gente quer botar ordem. Qual é o acordo? A prefeitura parou a concessão, abriu o envelope, parou, está travada. 6 meses para a prefeitura apresentar um plano diretor. No final, se o plano diretor for condizente, eu e o promotor concordamos e assinamos, e aí a empresa vai pegar e vai fazer dentro daquelas regras que está lá no plano diretor. Só que deu o azar da primeira
empresa abrir, não quis, a primeira empresa ofereceu um valor maior, a primeira empresa é a que tem a concessão do parque lá da Cachoeira do Iguaçu. É a primeira, ela não quis, aí entrou essa segunda que o presidente está sendo processado da Lava Jato. Então nós estamos estudando as medidas legais para saber se a empresa pode, estou pedindo ao juiz para acrescentar esse fato, se pode ou não ser concessionária. Só para acrescentar, a Construcap administra rodovias e o Mineirão. E o principal sócio, Roberto Capobianco, foi preso durante a Operação Lava Jato e condenado a 12 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Isso aqui em Santo Amaro não passa, não. Não, Santo Amaro essas coisas não, brincadeira. É um absurdo. Infelizmente, esse país aqui não estão levando a sério esse país. Desculpa, mas infelizmente eu tive outro dia no Parque do Ibirapuera, um domingo de manhã, fui caminhar. É um movimento, Natalino. 15 milhões de pessoas no ano. É um absurdo. 15 milhões. Sabe? Então, assim, você deixa um cara assumir, pega uma empresa, entra lá, faz o que quer, monta o que quer, acaba com aquela área verde, porque os caras querem construir, querem ter receita, porque ninguém entra no Brasil para não ter receita. Mas como é que tem receita num parque como esse? Mas se explorar de restaurante, de lanchonete. Tem que transformar em clube. Esse é o problema. Esse que é o que colocando. Que os caras. Quem pegar vai querer fazer um clube para ganhar dinheiro. O mundo inteiro tem parque concessionado, o mundo inteiro, inclusive o Central Park, a Europa, só que nenhuma dessas concessões, ou pouquíssimas, são concessões lucrativas. São entidades da sociedade civil sem fins lucrativos que pegam para administrar com objetivo de lucro. Não é o caso da concessão que o prefeito Dória e agora os querem fazer aqui. Eles querem que a empresa tenha lucro. Para ter lucro, é clube. É clube. Parque é parque, clube é clube. É o meu mote de trabalho. A minha preocupação é um pouquinho maior no seguinte sentido. Qual é a empresa que se dedica à construção de obras públicas que não está comprometida com alguma coisa? É o grande problema. O grande problema é o seguinte: ou a gente estabelece dentro da linha do nosso vereador regras que têm que ser cumpridas e uma fiscalização efetiva em cima. Porque se a gente for, você tem o Odebrecht que está metido em tudo que é rolo, inclusive no exterior. Perdeu o Maracanã ontem. Tá certo? Dentro desse contexto, se não tiver regras, como você colocou bem, a concessão da Odebrecht sempre vai ter alguém. Porque na hora que... Né? Olha, eu entendo o seguinte, um pouco da minha vivência. Se a gente não regionalizar as eleições para deputado, não vai conseguir moralizar nada. Porque vamos admitir que a gente regionalize e na situação de Santo Amaro vai concorrer eu e o Guerra. O Guerra ganhou. Eu vou ficar 4 anos no teu pé. Você vai ter que cumprir tudo aquilo que você prometeu. E a mesma coisa se aplica se eu ganhar. Então, dentro desse quadro, barateia o custo de campanha. O povo começa a se interessar efetivamente pelas coisas. Por quê? Da forma como você colocou e bem o problema do Ibirapuera, e o Guerra também deu um depoimento, vai virar zona. Não vai. Mas, Vitor, você defende aí o voto distrital. Ai. Você é votado por todo o interior. Tuiúba vota 110%. Olha, eu vou ser sincero, eu mudaria para lá, porque em uma determinada região eu tenho 20 mil votos. Talvez, dentro desse quadro, você está me obrigando a entrar numa linha, mas que eu vou entrar. Você acabou de dizer é vereador bem votado. Você acha possível eu, com voto eletrônico, apoiar um candidato, ele ter 17 mil votos e depois eu ter 12 mil na capital? Complicado, né? Alguma coisa estranha, e você sabe, eu sei a origem. Eu tive a ousadia de fazer alguma coisa ligada à Santa Casa. Não vamos tocar, eu pago o preço até hoje. Mas eu me queixo, tem algumas coisas que você tem que... Fora do ar, depois eu te conto a história. Mas eu pago esse preço até hoje. E essa é uma das razões, eu sou ferrenho, até fanático, defensor do voto distrital, que eu acho que acaba um monte de maracutaia, acaba um monte de rolo. Eu vou competir com o Guerra.
o Guerra ganhou, eu vou pegar no pé do Guerra 4 anos. E a recíproca é verdadeira. Você foi bem, você vai ser reeleito. Eu não vou me atrever a ser candidato contra você. Natalini, voto distrital traria alguma solução? Eu acho que o deputado tem razão. A questão do voto distrital, você fixa mais o parlamentar na base, né? Porque hoje, você é candidato a deputado, você viaja o estado inteiro, pega um pouquinho de voto em cada canto e depois não dá tempo de voltar nos cantos todos. Quer dizer, você pega o voto e, se você for votado numa região, num local, você pode, evidentemente, se fixar mais, ser mais cobrado, mesmo. É isso mesmo que ele falou, entendeu? Ser mais exigido, né? Ou os fundos, né? Você tu não Mas, Natalini, eu fazia, nesses 8 mandatos, eu andava em média 20 mil quilômetros de automóvel por ano. Para poder visitar Eu visitava os municípios. Você tem Orindiúva. Eu tenho 40% da votação perto de São José do Rio Preto. E 100, eu tenho 50%. E depois você levava tudo. Tudo para lá. Então, dentro desse contexto. Agora, chegou um determinado momento, a idade vai chegando. O outro não quis sair mais. Porque eu não tenho mais fôlego para andar todo mês, porque a família também paga, né? Lógico, a família fica para trás. A família, então, dentro desse quadro, eu falei que saber de uma coisa. Ele foi modesto, porque é o mais votado em Turiúba, Macaubal, Mas você, Orindiúva, toda aquela região. Você prestou um serviço muito grande à democracia. Honrou sempre os teus mandatos. Com a sabedoria. Pessoa honrou. O que a gente espera de um político é isso. Como acontece com o Natalini, que está aqui sem o mínimo constrangimento, que também honra os teus graças a Deus, mandatos. faço o que eu posso para fazer Esse aspecto de parques aqui, a Secretaria do Verde, um apêndice da Prefeitura. Quando eu fui secretário, 7 meses, e até que o Dória me mandou embora por excesso de probidade, porque eu sou muito decente, eu fui mandado embora porque eu bati de frente com a máfia da licenciamento ambiental, né? Eu bati de frente, botei 26, tirei fora e aí desagradou certos setores da indústria de boa demais, me demitiram. Mas não tem problema, eu estou, né? Vamos em frente. O que eu quero dizer é o seguinte, deputado, 0,27% do orçamento do município para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo. 107 parques para você cuidar, todo o licenciamento ambiental, toda a política climática, tudo, 0,27%. Ou seja, quase zero. Né? Então, dizer que parque é caro é mentira. O Ibirapuera, que vai 15 a 16 milhões de pessoas por ano lá visitar, custa 26 milhões de reais. O que aquele parque traz de resultado positivo socioambiental, mas há 26 milhões para pagar. Não tem como, entendeu? Aí vai concessionar, porque diz que não tem dinheiro para parque. Se não tem dinheiro para parque, tem dinheiro para quê? Parque é tão mais importante do que hospital, porque no parque você evita ir para o hospital. Essa é a verdade. Quem é médico preventivista sabe do que eu estou falando. Então, eu defendo a natureza mesmo, eu defendo mesmo como ser humano dentro da natureza, não é o ser humano fora. O bem-estar do ser humano, a qualidade de vida, depende da mãe natureza. Quem não entender isso, não está entendendo nada. Eu quero contar uma coisa aqui que o Natalini acho que a gente não sabe. Ele é um vereador lá de Santo Amaro, muito bom, tá? Por isso ele está sendo reeleito. Mas ele tem uma curiosidade que ninguém sabe do seu Natalini, que eu vou contar para vocês agora, que estão aí nos ouvindo. Ele faz umas mudas na casa dele, cara. Ele planta, ele faz umas mudinhas. E é o cara que pensa no verde mesmo. Água, ele tem um cano. É um cara que pensa. Eu cheguei a ver as fotos de amigos em comum, como ele é de Santo Amaro, a gente acompanha o trabalho do Natalini, muito satisfatório para a nossa região de Santo Amaro, e eu achei interessante, ele faz as mudas dele lá, ele vai mostrando, então é interessante uma pessoa assim, como o próprio Vitor também, como deputado estadual do PPS que ele era, ele acompanhou muito e ajudou muito o interior. Então é importante pegar um político sério, que honra o seu mandato, que honra os votos
teve da população, para você poder ter uma seriedade, alguma coisa. Agora você vai privatizando tudo, muda. Não é O assim. vereador Natalini mostra as fotos da casa dele naquele sistema de coleta de água. Parece a casa do professor Pardal. Parece. É 5 minutos na chuva. Desculpa, eu também estou na particular. Agora vou fazer isso aqui lá. Estou fazendo um projeto tão caro, estou tentando baratear. Energia fotovoltaica, energia do sol. Vou fazer e vou produzir minha energia no telhado lá para dar exemplo também, porque as pessoas, se todo mundo fizesse isso, a gente faria uma economia de energia, de água, de tudo para a natureza, uma coisa brutal. A gente tem que ir ganhando a cabeça das pessoas, né? Vocês são da Zona Sul, o Haroldo Guerra e o Gilberto Natalini, nessa concessão aqui do Ibirapuera e o autódromo. Autódromo é outra guerra, né? Isso está tudo judicializado. Eu fiquei sabendo agora que tem uma ação enorme naquele pio do Jorubatuba, que pega o autódromo, né? Eles querem, o governador Dória, a preço de banana. Sabe para quê? Agora quer acabar com o Campo de Marte, mas não no interesse nosso de tirar os aviões dali, no interesse menos nosso de liberar o gabarito de construção de prédios para ajudar os amigos dele, as incorporadoras imobiliárias. Eles estão destombando o São Paulo inteiro, rapaz. Você sabia? O complexo de Condefá, a pedido dele, quando era prefeito, agora governador, eles estão flexibilizando o tombamento do Ipiranga. Todo lugar que você vai está tendo flexibilização do tombamento para facilitar, aumentar o gabarito para as incorporadoras imobiliárias fazer os seus espigões de prédio. Na linha, É uma coisa contra a prefeitura. uma bomba. Natalini. Natalina, O Natalini é meu primo, meu amigo. Pode ficar tranquilo que é gente boa. falava de uma bomba. Hoje de manhã, ouvindo a rádio Jovem Pan, uma entrevista com o Bolsonaro, ele disse que ele vai transformar, já está em contato com a prefeitura, para transformar o Campo de Marte em escola militar. Estou contando o que foi ouvido hoje de manhã. Sim. Não sei se vocês ouviram também. Eu ouvi falar isso. Então, dentro desse contexto, não dá para entender. Não dá para entender o que ele quer fazer. Não dá para entender. Não, mas eu vou falar um Mas negócio. é uma Não, eu estrutura. vou falar um negócio seguinte. O objetivo ali é tirar os aviões. Porque tirando os aviões, você pode mudar o zoneamento e permitir que toda aquela região suba prédio. Sabe para onde eles querem levar esse aeroporto, Sapienza? Vai tirar de lá, tem que... Não, mas sabe onde eles querem levar? Você não vai acreditar. Para o centro da mata de Parelheiros. Para o centro de Parelheiros. A caixa d'água da Zona Sul. Eles querem botar esse aeroporto com 250 mil voos por ano, fazer um ramal do Rodoanel para dentro do aeroporto e fazer o aeroporto ali no coração do Parelheiros. Eu falei, só que me matar para fazer isso, eu vou me botar fogo na minha roupa na frente da Praça da Sé, porque não é possível que um governo faça uma calamidade ambiental, um lugar que é da 5 milhões de pessoas, um Rio do Sul, que é o maior tributário da represa, passa a 200 metros da área onde eles querem fazer o tal aeroporto novo para tirar o Campo de Marte. É uma mancomunação. Eu não sou contra ganhar dinheiro com construção civil, pelo contrário. São Paulo tem que ter isso mesmo, essa pujança, mas não a qualquer preço, em qualquer lugar, destruindo o patrimônio histórico, destruindo o verde, destruindo o Parelheiros, o manancial de água. Isso é crime contra a comunidade. Não tem outra palavra. Desculpa. Você está acompanhando o Gente que Fala, estamos em plena temporada de chuvas e a Prefeitura de São Paulo está trabalhando todos os dias para evitar riscos, podando árvores para evitar a queda de galhos quando venta forte, removendo árvores com risco de queda, realizando limpeza de córregos, limpando bueiros e bocas de lobo para melhorar a drenagem da cidade e evitar alagamentos. A gente também precisa fazer a nossa parte. É muito importante jogar o lixo no lixo, desde aquele papelzinho de bala até o entulho de obra ou aquele móvel velho que você não quer mais. O lixo é um dos maiores problemas na época das chuvas, porque entope os bueiros e os ramais de drenagem. Aí a água sobe para a rua mesmo. A Prefeitura de São Paulo tem mais de 100 ecopontos espalhados por todas as regiões da cidade. Lá você pode fazer o descarte gratuito de pequenos volumes de entulho, até sofás, guarda-roupas e outros móveis velhos. Vamos fazer a nossa parte? Para saber mais, acesse chuvasdeverão.prefeitura.sp.gov.br. Operação Chuvas de Verão, Prefeitura de São Paulo.
Trianon AM 740. Informação bem no meio do seu rádio. Trianon. Ranking Universitário confirma. Universidade Paulista Unip, há 6 anos consecutivos, é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada. 3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe. A Universidade Paulista Unip forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Há 7 anos é a universidade particular preferida do mercado profissional. Mais de 100 parcerias internacionais em todos os continentes. A qualidade e o reconhecimento dos cursos presenciais e na educação à distância para você estudar no campus que preferir ou de onde estiver e na hora em que desejar. Use sua nota do Enem e venha estudar com desconto de até 100%. Unip, qualidade comprovada. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, 740 São Paulo, pela Rádio Universal, AM 810 Santos, pelo Instagram, @programa Gente que Fala, pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estão conosco hoje o deputado Vitor Sapienza, 8 mandatos como deputado estadual, e desistiu de vez, Vitor? Não é que desisti, você não nem concorreu na última eleição. Não concorreu. Tem limitações, né? O tempo vai passando. Sim. E você começa... implacável. E depois tem uma coisa, com toda sinceridade, eu nunca vi uma decadência tão grande, porque eu me surpreendo, tem tanta gente entusiasmada, mas com entusiasmo sem saber o que vai fazer. Eu estou vendo aqui na pauta, você está colocando o problema do regimento da Assembleia. Eu entendo que a maioria dessa garotada que está entrando, eles tinham que estudar primeiro o regimento. Isso vale também para a Janaína. Eu tinha uma impressão muito boa dela, mas quando ela pregou que ela deveria ser a presidente da Assembleia pelo fato de ter 2.200.000 votos, eu lembrei que eu fui presidente, eu era suplente. Posso repetir a manchete daquela época? Pode. De suplente a presidente. De suplente a presidente. Ocorre o seguinte, no segundo mandato meu, eu fiquei suplente por 120 votos. Um dos deputados assumiu uma secretaria e eu continuei deputado. Foi a primeira vez que um suplente era presidente da Comissão de Finanças, é isso? Sim. As duas principais comissões, você tem suplente. Muito bem. No dia 31 de dezembro, o Furlan foi eleito deputado federal e foi efetivado. E no dia 15 de março, 75 dias depois, eu fui eleito presidente. Então, aquilo que você levantou de suplente a presidente, a Janaína não lembra isso daí, porque uma coisa é você ter uma votação expressiva, face a uma série de probleminhas de comunicação, de você ter entrado com o processo, não estou desqualificando ela, mas ela começou a perder quando ela se intitulou que ela devia ser a presidente pelo fato de ter tido essa votação. O voto é uma coisa, representatividade é outra coisa. Eu sou um dos poucos deputados que conversava com todas as bancadas, quando o negócio estava muito difícil. O fato de eu ter sido deputado, ter sido delegado fiscal, que você, para lidar com um fiscal de renda, ser contador, você sabe que você tem que ter uma senhora cintura. Natalino, eu fui delegado tributário com 35 anos. A minha arrecadação era superior ao estado de Santa Catarina. Fiquei 7 anos. A cintura que eu adquiri, hoje eu digo o seguinte, em matéria de cultura, na Assembleia deve ter uns 20 caras mais cultos do que eu. Agora, em matéria de experiência, de vida, não tem. Porque, Natalino, eu nasci no bairro do Bom Retiro, e você sabe a origem do Bom Retiro, era italiano, prostitutas, é a zona de prostituição, e judeu que tinha saído fugido da... Só não tinha bobo, Guerra. E eu tinha... Meu pai fala o seguinte... Só não deu certo ser corintiano.
Também não deu. Não aceito reclamação. Agora, na minha casa, eu não vou reclamar de ninguém. Então, dentro desse quadro, na Assembleia, você quer discutir alguma coisa, você tem que primeiro ler o regimento. Então, aqui você está fazendo uma colocação. Por que isso daí? 63, o pessoal tomou posse na sexta-feira, dia 15, e botou os assessores numa fila para inscrever CPI na Assembleia Legislativa. Uma coisa muito lógico. Dentro do discurso, nos debates, o pessoal já dizia do pessoal do Mas não PSL, tem um negócio não, nós vamos pegar a assinatura da CPI sobre o Paulo Preto. Então, você está avisando que ia fazer, avisando, o pessoal pegou os assistentes e colocaram lá. Não pode ter mais do que 5. Então, não entraram com cada CPI a mais absurda possível. E vai ter que aguentar isso daí. Agora, o duro vai ser o seguinte: como é que o Dória. Quem conhece o regimento botou os assessores. O regimento, ele falou, mas você não conhece o regimento. O que ocorre? Nessa brincadeira, eles perderam posição na mesa. Se não tomar cuidado para perder posição nas comissões. Eu estava brincando ontem numa entrevista, o seguinte: o pessoal do PSL vai entender, porque no início da civilização, a roda era quadrada, de tanto ela entrar em atrito, ela ficou redonda, porque não era correr, eles não têm que conviver. Se o Dória é o senhor defensor do Bolsonaro, como é que ele vai conviver com esse pessoal, 17 deputados do partido? Do Dória, do Bolsonaro, estão na Assembleia. Como é que ele vai? Que maioria eles vão ter? Porque você sabe tanto quanto eu, e até você convive com o pessoal mais experientes vereadores do município do que a Câmara, do que o Estado, que chega em determinado momento, você tem que conversar. PSDB, não sei o quê. Mas você tá vendo uma CPI junto com o PT? Não é junto com o PT? Por que você está criticando o outro e está fazendo igual? Vão aprender muito, viu? Não vai. Graças a Deus. É o que eu estou saindo no momento exato. Mas eu não aguentaria, Natalina. E você menos ainda. Eu não aguentaria. Guerra, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta qual seria a estimativa do número de jornalistas demitidos nos 5 anos nas mídias brasileiras. Isso é um número complicado. Nós estamos conversando antes de entrar aqui no programa. Tá um absurdo. Infelizmente, o desemprego na área jornalística está muito grande. Você sabe disso aí. Nós temos amigos, nós comentamos isso aí, que infelizmente a recolocação é praticamente zero. Não tem condição, porque... número assim é difícil falar, porque tem uns que ficam quietos, tem uns que não comentam, mas no nosso meio ali você vê que tem muita gente boa que está fora do ar aí, infelizmente. Jaime, não tem esse número aqui, não. Você tem? Não, eu queria reforçar o que você está falando, Guerra. Eu não sou esperto na área, mas o reflexo é na revista Veja, você viu a qualidade que caiu. A própria revista Época mudou o enfoque. Ela hoje só publica comentários. A revista Isto É também é um enxugamento. E eu gosto muito de futebol. Eu leio primeiro a parte política, depois eu vou na parte de esporte. A cobertura de esporte da Folha dá dó. A Folha não cobre mais nada. Ela noticia lá embaixo. São Paulo ganhou o Corinthians. Não dá qual foi a renda. Não dá a escalação do time. Não comenta nada. Ou seja, o enxugamento, você foi feliz, está sendo exagerado. Não, isso foi muita coisa que na mídia social. Você está exigindo muito. Não estou exigindo. Antigamente tinha renda, o público pagando e tal. Antigamente dava. Mídia coloca. As famílias estão brigando nas empresas. As famílias estão brigando nas empresas. Não, o duro, você sabe que eu sou um crítico em algumas coisas, né? De repente, eu sempre acompanho as críticas que a editora Abril fazia a tudo. Todo mundo, ninguém pensava. Mas, de repente, você pede uma recuperação judicial, você deve 1 bilhão e pouco. Você propõe um acordo para 80% de desconto e pagar o resto em quê?
Fiscal. Eu tenho uma gozação, vou fazer como uma gozação com o Major Olímpico, nosso senador. Ele se dispôs, uma época, a fazer obstrução. E obstrução não vai votar nada, nem projeto de deputado, nem nada aqui. Ele estava fazendo obstrução. Ele mandou um ofício para mim, um dos outros deputados, eu fui lá no plenário e falei, olha, Major, alguém está falsificando sua assinatura. Ele, puta, silêncio. Porque eu respeito a obstrução que o senhor está fazendo, inclusive nos projetos dos colegas. Naquele ofício assinado por alguém que está se intitulando você, convidando por um negócio. Você me convidar para um negócio, você obstruiu o projeto. Parou. Nataline. Você tem que ser um pouco gozador também. Nataline, a Gisele, a cidade de São Paulo está se tornando capital nacional dos buracos. Na verdade, está tendo um problema grave mesmo de zeladoria na cidade. A gente tem que falar isso e cobrar do prefeito, da prefeitura. A prefeitura não está conseguindo fazer o trabalho de zeladoria na cidade. Não é só buraco. É buraco e um monte de outras coisas de zeladoria. Está muito, muito, muito difícil, né? A gente está, na Câmara, a gente tem falado isso. O prefeito Bruno Covas se sacode e responde à altura o que a cidade está querendo, ou ele vai ter já está tendo muita dificuldade de tocar essa cidade, porque você sabe, prefeito tem que gostar do prefeitar. Dá trabalho, o prefeito é cansativo, não é governador, o presidente fica por cima dando ordem, prefeito tem que ir lá, você viu as chuvas aí, choveu daquele jeito. Eu até falei, eu conheço o prefeito desde criança, eu conheci o avô dele, tinha amizade com o avô dele, eu vi ele pequenininho. Choveu, o prefeito tirou de licença, foi viajar, foi descansar. Mas foi antes da chuva. Não, no dia da confusão ele pegou o avião e voltou com ele, porque se ele não estivesse aqui, ia ser... Então, eu quero dizer que ela tem razão, não só no Santo Amaro também está muito difícil, a zeladoria está muito difícil. Existe um problema financeiro, existe. A prefeitura não tem recurso para fazer tudo o que precisa, mas também tem muita descoordenação na administração pública, tem muito problema, as pessoas... Olha, eu levo problemas para as prefeituras, subprefeituras, Zancopé, eu levo em todo lugar, gente, dá pena do prefeito, do subprefeito, ele chora, não tem equipe para nada, está tudo bombardeado, não consegue fazer 20% do necessário. Então, nós temos que falar a verdade, né? Eu não estou massacrando ninguém, não estou apontando o dedo para a cara de ninguém, mas o prefeito que dirige a equipe, ele tem que tomar um tempo, porque às vezes sem dinheiro, se tiver a presença física, aquela vontade, aquele esforço, o povo vê que tem esforço da administração para resolver, supera. Mas a gente não vê essa situação de garra da prefeitura, está meio inerte, então é preciso que se diga isso. Está respondendo aí para ele. O que você está dizendo não é só na prefeitura. A gente não está sentindo isso nos todos os níveis. No Estado também não está se sentindo, e na União também. Pronto, está aí. Eu acho que esse problema que você está colocando de bem, infelizmente, é uma doença que está atacando o Brasil todo, em todos os níveis. Você vê governo federal, ninguém se entende. Se você tem 2 super-ministros que estão segurando e você tem uma assessoria de militar, porque, ao contrário da Revolução, foi feita uma revolução, eu, como mais antigo aqui, eu tive que conviver com tudo isso. Naquela época, os militares que eram colocados em algumas posições não eram os mais capazes. Hoje, louve-se o que foi feito. Os milicos que estão ocupando postos são gente de gabarito. Nosso vice-presidente é um senhor de gabarito. E todo o pessoal que está lá é de gabarito. Então, dentro desse quadro, tirando esse pessoal, você vê, nós temos o ministro das Relações Exteriores, é piada. É uma vexame. O ministro da Educação, é piada. E a adjunta dele? Então você começa a ver a própria moça, que está
gerência, secretaria, a ministra também. Assistente social. Então você fica olhando, você fala, pô, mas peraí, onde é que esse pessoal foi parar? É isso que eu faço a crítica do Olavo Carvalho, eu não tenho nada contra ele, mas na hora que você vai buscar um assessoramento desse porte, não pode sair coisa boa. Natalina está respondendo aí para Cláudia do Ipiranga também, Abraço, quando pediu a sua avaliação sobre a atual gestão da prefeitura. Acho que você já antecipou. Mas, Guerra, a Carla do Jardim Ângela, Santo Amaro ainda quer se separar? Olha, não sei o que seria bom no momento, né? Teve muita briga isso para trás, né? Você separou, mas Teve um plebiscito aí, em 95, e eu fui contra a separação. Uhum. E aí tinha um movimento a favor, o Paulo Sugaiá, era deputado, lembra? não é do meu Paulo tempo. Sugaiá, deputado, ele foi ele era a favor do movimento de separação e nós éramos contra, a gente ganhou com 95% no plebiscito. Mas eu acho que separar Santo Amaro não tem sentido, não tem cabimento mais. A Márcia de Diadema, Vitor Sapienza, pergunta se seria papel do governo, do Estado, indenizar famílias das vítimas em Suzano. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com isso, é uma atitude demagógica. Ao invés de indenizar, ele teria que ter tomado atitudes no sentido de melhorar a fiscalização e o policiamento das escolas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sem nada a ausência de uma criança. Nunca, nunca. Natalina e Luana do Tremembé, a poluição de São Paulo tem solução? Tem solução, e a solução está muito bem encaminhada. Nós aprovamos na Câmara, eu fui o coordenador do projeto, um projeto para trocar a matriz de energia dos ônibus, dos diesel de São Paulo. E aprovamos, isso aí deu um trabalho, porque teve que negociar com montadora, com vendedor de ônibus, com tudo, com a Fiesp, com motoristas de ônibus, com os ambientalistas, mas chegamos num texto que dá prazo para caminhar para a troca do combustível. Aí, esse foi sancionado pelo prefeito, então, da época, e foi pelo prefeito Dória, foi sancionado, e com a pressão muito grande, só que está parado. Mas já faz um ano e pouco que a lei está lá. Poluente não é melhor o trólebus? Não, o trólebus, ele tecnicamente já está superado. Nós não colocamos o tipo de combustível, pode ser o elétrico, o ônibus elétrico, pode ser o etanol, pode ser o biodiesel, pode ser, enfim, são muitos combustíveis que você pode fazer e também pode melhorar o diesel, porque nós usamos Euro 4, Euro 5, hoje já tem Euro 6, já vai para o Euro 7, muito menos poluente. Continuamos usando a soca do diesel. Nós estamos usando o resto do mundo aqui. Né? Então, mas a lei está pronta, está lá na Secretaria de Transporte, muito detalhada, muito bem feita, só que fazendo um ano e pouco que a lei está lá, eles não começam a mexer para fazer. Então, tem a lei, não cumpra, entendeu? A gente vai ter que acabar entrando na justiça. É possível melhorar o ar de São Paulo. tem a lei, mas não cumpre. Não cumpre a lei. O governo tem O que aconteceu com essa lei que você aprovou? A prefeitura comprou equipamento para cortar árvores que caem na A cidade. lei do campo que eu fiz para reaproveitar a madeira de poda de árvore. Eu fiz em 2007. O prefeito Kassab chegou a tirar 70% da madeira de poda de árvore dos aterros. Aí entrou o prefeito Haddad. O prefeito Haddad, a gente eu era de oposição, ele embirrou com a minha lei, começou a diminuir, veio para 20% só da madeira recolhida. Entrou o próprio Bruno, aumentou um pouquinho para 30%, mas ainda 70% da madeira de poda de árvores põe nos caminhões, 50 mil viagens eles fazem para levar para o aterro, joga lá para decompor, para dar gás de efeito estufa. E na nossa lei, tem um pessoal de uma ONG, deputado, que eles aproveitam as madeiras, eles picam, faz aquele carvão briquet, aquele carvão de madeira socada, aquilo é 6, 7 vezes mais potente do que o carvão normal, e você não já é coisa desmatada, você não precisa desmatar para fazer carvão. Então tem toda uma coisa, uma técnica de compostagem e tal, que a gente pôs na lei, a lei é muito boa, mas tudo a gente tem que brigar com a justiça para obrigar a prefeitura a cumprir a lei, é um inferno. Dentro do que você está falando, eu tenho uma representação junto ao Ministério Público, junto ao governo, o seguinte, eu fiz uma lei criando a carteira de identidade do aposentado.
Porque uma pessoa que se aposenta, ela não tem documento nenhum que prova que um dia ela trabalhou. Então, empurra. Eu fiz uma representação antes de sair, eu já arrumei um deputado para continuar. Ao Ministério Público, o que é que eles estão fazendo com referente à lei? Porque A lei está aprovada. Tudo isso começou quando um dia um eleitor me procurou e falou, do deputado, eu sou de cor, eu estava voltando para minha casa, eu sou aposentado, era uma bateria, não tinha documento nenhum que provasse. Me levaram para a polícia, para a delegacia, para provar alguma coisa. Não tem documento nenhum. Aí eu fiz uma lei. Eu fiz uma lei que eu tive tanta felicidade, por isso é uma honra para mim, que quando ela foi promulgada, eu era governador de São Paulo. O Fleury viajou e ele tratada por mim. Por isso que eu acho que eu não quero... Tem que ir no Ministério Público. Haroldo Guerra, jornalista Haroldo Guerra. A Maria de Socorro da Vila Guilherme pergunta se você tem ideia do que o Bolsonaro foi fazer na CIA. Foi na CIA? Foi ontem, estava na CIA. Tem aquele sobre segurança, né? É. Ele quer combater o narcotráfico, ele quer essas coisas. Mas acho que aqui ele aprende mais. Tem gente boa aqui, sabe? Eu não vou, pelo amor de Deus, assim é CIA, mas assim, tem que ir aqui para ver o que acontece. Lá é mais fácil. Aqui, os caras aqui, até nada. Então eu acredito que ele foi lá fazer isso. Realmente isso. Que ele... Ou levar ensinamento para o pessoal. Não, pá. Isso é muita coisa ruim, só. Não é possível. Acho que o Trump está fazendo pouca confusão e foi ajudar o Trump a fazer um pouco mais. Bom, mas estamos recebendo aqui. Nataline, eu sempre converso contigo. Quantas cirurgias, Nataline? Você é... Não, eu faço questão de registrar sempre. Eu Você operei 17 mil seres humanos, 17 mil. 17 E mil. continuo operando. Uhum. Menos agora, porque com a coisa da cama, mas eu opero muito. Eu vivo de cirurgia. Eu como, crio meus filhos, minha família, alimento a cachorrinha, cuido da minha sogra, cuido dos meus amigos, operando o paciente. A minha vida é cirurgião. Vereador, eu estou vereador. Daqui a pouco também vou fazer igual o Vitor Sapienza. Vou largar de mão e vou continuar operando. Enquanto a mão não tremer... A cirurgia continua. Continua. Eu gosto de operar e opero com gosto. E sou barateiro, viu? Cobro baratinho. Mas você sabe que você está me fazendo lembrar alguma O Vitor quer se candidatar para alguma cirurgia. Se quiser... O Nastri já entraram na fila para fazer uma cirurgia. O Duda não tem jeito. O Duda não vai Pedro... escapar do bisturi. Mas eu estava contando o seguinte, eu tem que fazer um cartão. Aí começou a dúvida, quer que eu ponha embaixo? Economista? Não. Fiscal de renda aposentado? Não. Aí alguém falou, você dá palpite em tanta coisa, põe consultor. Não sei, consultor. Você não sabe do que, você está dando consulta. Vitor Sapienza, o Fausto Camunha está perguntando para você, e o Palmeiras, vai até onde? Campeão, se Deus quiser. Muita fé. Mas você sabe que eu tinha sido convidado para ir para a Argentina acompanhando. Sim. Eu cheguei e convidei o Dimas Ramalho, que é ministro do Tribunal de Contas. No começo falou que ia. Ontem foi para mim que não ia. Eu falei, não, eu não vou, eu vou ficar... Como é que é? Vai domingo, você fica segunda, o dia todo, o jogo é na terça-noite, você volta e você desembarca em Guarulhos às 4 da manhã. Eu falei, não vai nenhum, não vamos ficar 3 dias com jogador de futebol, não, acabou. Não dá para aguentar. Não vale a pena? Não. Se toma uma sapatada lá também, fica cheio. Aí quebra um pau. Você tá apanhando. Oh, meu Deus. Eu coloquei para dormir com o Felipe Melo, só isso. Se o Felipe Melo te proteger, Tá bom. eu vou na tua guarda. Aí você pode ficar tranquilo que não tem problema nenhum. Mas olha, você sabe que depois da aposentadoria, é a primeira vez que eu participo aqui. Sim. Então, dentro desse quadro, bem-vindo sempre. Todos eu fiquei contente que vocês lembraram de mim, porque eu tenho que buscar agora preencher um pouco do tempo, né? Eu tenho consultor, ou como tem um monte de gente que me consulta, eu não pago, é tudo de graça. Você precisa escrever um livro.
o livro da sua história de vida. Olha, Vale a pena. Tem, Viu? tem algumas É histórias. muita coisa. Não, feita. Você vai colocar aquela uma lá de Turiúba lá, Não, tem, que você tem, multou tem algumas o cidadão lá e depois você mesmo pagou a multa. Tem uma história só. O Natalino se assustou com essa Eu tenho que contar, porque vai ferir a suscetibilidade de alguém, eu vou contar. Eu fui muito novo delegado tributário, e o pessoal não acreditava muito, magro, claro, que aquele moleque podia ser delegado, você convive com o fiscal, podia ser delegado tributário. E mais não era pouca. Montaram um esquema, delegacia de crimes contra a fazenda, era no nono andar da fazenda. Me ligaram e disseram o seguinte, aí, tem os presos para você ouvir, e o delegado pediu para você descer. Você fala para o delegado que quem ouve preso é polícia, eu não sou polícia, eu posso ajudá-lo. Passou um tempo, eles entraram em contato, fizeram o diretor-geral da Fazenda descer. Disse, você pode dar um pulo aqui? Peguei e fui, me apresentou o delegado e foi embora. Ela falou, tem um delegado para mim, os presos é para você ouvir. Eu falei, olha, eu já disse para o teu escrivão, quem não é preso é polícia, eu não sou polícia. Ele falou, você está fazendo confusão, que tipo? Você não me chamou em momento algum de doutor. Eu falei, não vou te chamar. Doutor, para mim, na frente de 30 pessoas, alguém que defendeu tese, me dá o nome da tese que você defendeu, eu vou procurar, se for olhar. A diferença entre eu e você, que teu anel tem cor vermelha, o meu tem cor verde. O resto nós somos iguais. Se é você, e acabou. Eu vou dar um tapa na meia. Não tem mais falar com você, filho, de um monte de jeito. Aí você não tem mais para falar. Pessoal, dá licença, estou indo embora. E fui embora. Passa 15 minutos, gabinete do secretário da Fazenda. Ele falou, o que aconteceu lá? Eu falei, montaram um circo, acharam que eu tinha condições de ser palhaço, eu não sou, e o delegado acabou fazendo o papel de palhaço. Você topa uma cariação? Topo. Chegaram nele e falou, não, o moleque tem razão. Foi do jeito que ele contou, eu não tenho mais ambiente de ser delegado aqui, peço para voltar para a Secretaria da Segurança. Então, esse é o cara que você está vendo agora, que arrumou, tem tanta encrenca para colocar nesse meio, mas tem tantas situações, até algumas pessoas falam, pô, mas fui eu que fiz essa confusão. Foi, não temos tempo para mais nada. Agradecendo ao deputado Vitor Sapienza, agradecendo ao jornalista Haroldo Guerra, ao vereador Gilberto Natalini, que é filiado ao PV, por isso ele usa a gravata verde sempre. Quantas gravatas verdes você tem? Eu ganho, deve ter umas 30 gravatas, 40 mais ou menos. Para você. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Graças. Até lá. Valeu, Trianon AM 740. Informação bem no meio do seu rádio. Trianon. Ranking Universitário confirma. A Universidade Paulista Unip, há 6 anos consecutivos, é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada.